vai para a cobrança, Bernardo, 3 na barreira, é frontal, bateu, que golaço! Vasco! Vascaína em todo o Brasil. Vasco! Aqui em São Januário, vem comigo, pula, 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 vibra, vibra, vibra. Estufa o peito, solta o grito de alegria. Bernardo, Vasco! 31, uma pintura de gol aqui em São Januário. Aos 35, Bernardo tem a 31 e ele coloca no placar Globo. Vasco! 1, Palmeiras! 0.